É isso aí, graça e paz. Sou o apóstolo Zé Carlos de Carvalho. Estamos aí ao vivo no canal da fé. Segunda-feira profética do poder de Deus. Estamos aqui agora. São agora 20 horas e 10 minutos. Estamos entrando aqui agora nessa live. Deixa eu ver se clareia um pouquinho aqui. Deixa eu dar a paz aqui pro pessoal. Vamos entrando, compartilhando. Hoje é um tema legal. Vai estar ao vivo comigo aqui o nosso irmão Vinícius. Já está pedindo aqui para participar. Daqui a pouco ele já vai entrar ao vivo aqui. Nós vamos falar sobre as 7 trombetas. Então se prepare. É uma live extraordinária. Uma live a qual mexe com muitas pessoas não conseguem acompanhar nesse sistema do Apocalipse, porque às vezes fica com medo, às vezes se atemoriza. Mas hoje é uma live muito que especial, porque nós vamos falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Isso é uma escatologia, é o tratado do fim do mundo. Nós estaremos trazendo baseado na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, e isso vai trazer respaldo bíblico para tudo. Eu quero mandar aqui um abraço aqui, antes de eu entrar com o Vinícius aqui. Quero mandar um abraço aqui para minha irmã Roseane, que Deus abençoe, já comentou aqui a paz do Senhor. A Milena também, Deus abençoe. O Diaco Elisson, Deus abençoe. Bom, todo o pessoal, Rariel também que está aqui comigo aqui, assistindo aqui ao vivo aqui na cidade de Águas Belas. Estamos de Águas Belas direto para Cosmópolis agora. Vou chamar agora aqui o nosso irmão Vinícius, para que essa live possa render mais, e você pode dar o teu comentário também. Você pode fazer o teu comentário através a nossa irmã Lucinete Maria de Barro, que está lá em Minas Gerais, lá em Araxá. Que Deus abençoe, Maria de Barro, saudade, viu? Volte logo. E nós estaremos aqui falando sobre as 7 trombetas. É uma live muito forte mesmo. Vamos falar sobre as 7 trombetas. Esteja atento, não saia dessa live, não saia desse canal da fé, até você chegar. Amanda, Deus abençoe, Amanda. Um grande abraço, Amanda. Flávia, Jance, Deus abençoe. A diaconisa Flávia, pastor Jance, Lívia, que Deus abençoe aí na cidade de Cosmópolis. Vamos entrar ao vivo com o nosso irmão Vinícius. Vamos falar sobre as 7 trombetas. Vamos falar sobre esse tratado fim do mundo hoje nessa noite. Muitos pastores têm medo, se preocupam de falar isso aí, mas nós estamos aqui preocupados com a coisa, de levar um povo ao céu. Milena diz assim: for a minha família, eu quero a oração por minha família, vamos estar orando depois. Isaías, Deus abençoe. A Fabiana, nossa irmã Fabiana aqui da igreja, Deus abençoe. Vamos estar ainda aqui. Eu vou chamar o Vinícius agora, para nós participar agora, ao vivo, Deixa eu adicionar aqui. Ele já, daqui uns minutos ele já vai entrar, vai aparecer aqui para mim ela, ao vivo, para todo o Brasil. Vamos falar do tratado do fim do mundo, das 7 trombetas. Vai ter vários momentos aí. Minha mãe Maria Belita, Deus abençoe. A Tânia Ventura, Deus abençoe. Então vamos entrar aí. Estou esperando o Vinícius aí. Está adicionando, tá, Vinícius? Já. Está adicionando você. Já te convidei, já está adicionando. Daqui a pouco você aparece. Simone, Deus abençoe. Vai entrando, vai compartilhando. Compartilha com tudo que é possível nos grupos. Pessoas que estão afastadas, pessoas que precisam ouvir isso aqui. Glória a Deus, apareceu aqui o nosso irmão Vinícius. Não pode deixar de pé mesmo, do jeito que estava, Vinícius. Isso aí mesmo. Desse jeito mesmo, tá maravilhoso, tá aparecendo bonito na tela. A paz do pastor, tá conseguindo me ouvir? A paz do Senhor, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Tá legalzinho? Perfeitamente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar os comentários aqui para mim, que não está aparecendo para mim. Tá. Os meus parceiros querem mandar aqui um abraço para o Hélice, que Deus abençoe. Adriana Ferreira, boa noite, a paz de São Jesus. E pode ir compartilhando essa live, porque quanto mais você compartilha, mais você alcança pessoas. Quanto mais você compartilha, mais você alcança vidas.
E essa live é muito forte. Nós fizemos uma live segunda-feira, eu e o pastor Gilson falando das boas novas, foi tremendo. E hoje nós vamos falar das 7 trombetas, do Apocalipse, é algo tremendo aí. E você pode ir compartilhando, né, nos teus grupos aí, com teus amigos, né? Tá tudo certo aí, Vinícius? Não, só não tá aparecendo os comentários para mim, mas bora lá. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu Né? quero agradecer aqui a oportunidade, pastor, que você está me dando. Para mim é uma honra, é um privilégio estar participando dessa live. Quero agradecer o convite, mais uma vez, pelo senhor ter lembrado da gente. Agradeço. Quero agradecer os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que estão de perto, estão de longe aí, que se puder compartilhar essa live, será tremenda. Você não sabe o que Deus preparou para nós essa noite, amados. Deus irá falar tremendamente com todos nós essa noite. Amém. Vai ser forte, porque muitos têm receio de falar. Hoje as pessoas têm vivido um evangelho, como eu falo, um evangelho emocionalista, né? O evangelho que trata muito com o emocional. E nós queremos trabalhar no espiritual, porque quando fala do Apocalipse é espiritual. Tudo é espiritual, né? Um abraço aí para minha irmã, Damiana, que está mandando um abraço aí para o Vinícius. Não está aparecendo lá os comentários para ele enxergando também. Um abraço. Mas a live está muito boa hoje, graças a Deus. E nós estamos alcançando aí, Vinícius, hoje mais de 3 mil pessoas. E eu creio que hoje nós vamos tentar passar aqui o mais claro possível sobre esse tema que é muito forte, em cima da palavra de Deus. Está preparado, Vinícius, para as críticas, para os comentários críticos? Cara, eu já sou preparado para isso, a minha vida é preparada para isso, né? O evangelho é isso, o evangelho é isso. Porque o Apocalipse é uma coisa complexa que as pessoas não conseguem entender muito. E porque não é pregado, né? Porque não é ensinado, é isso, né? Até mesmo tem pessoas na própria sala, na faculdade teológica, que tem dificuldade para entender o Apocalipse. Mas hoje nós não vamos falar sobre teologia, nós vamos falar sobre a realidade, né? Sobre a realidade bíblica, a palavra de Deus, aquilo que traz para nós sobre as 7 trombetas. Você tem um conteúdo aí, eu tenho um conteúdo aqui, nós vamos juntar para que esse povo que está aí ao vivo com a gente aí, no final eles passem a entender e se achegar mais à presença de Deus. Esse é o alvo, esse é o foco. Porque não tem sido fácil nos últimos tempos. O ano 2021 iniciou muito lento demais para os cristãos. A Igreja de Cristo ela precisa estar em movimento espiritual, porque se ela ficar estagnada, paralisada, ela vai se tornar uma igreja robótica. E isso me ensina, as 7 trombetas têm me ensinado várias coisas, estudando já há vários tempos, estudando sobre a escatologia. E esse tema eu queria dividir contigo, porque eu sei que você é uma pessoa que estuda muito a palavra de Deus. Ver um jovem estudando a palavra de Deus é muito gratificante, né? Que tem um chamado aí pela frente. Deus vai proporcionar várias coisas legais aí para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua esposa, que é uma bênção de Deus. Quero até mandar um abraço aí para a Arielle. Deus abençoe, que está te acompanhando aí junto contigo. Sim, vai estar. E vamos lá, né, Vinícius? Quer mandar mais um abraço aí para o povo antes de começar? Porque agora nós vamos entrar na palavra e nós vamos parar para atender ninguém. Agora. Vambora, que os que forem entrando aí, eu vou agradecendo e vou pedindo mais uma vez para compartilhar o máximo possível, vai marcando amigo, porque a palavra hoje é muito forte. Exatamente. Então, no final, nós fazemos a oração da fé, como sempre a gente faz na live. Fica no final, até o final dessa live, compartilhando aí. Eu garanto que não vai ser extensa, até meia-noite nós temos assunto para tratar, mas, glória a Deus, até o celular descarregar, né? Mas vamos lá. Nós temos aqui, hoje, nós vamos abordar vários assuntos. Vai falar sobre Apocalipse, vai falar sobre o livro do profeta Isaías, vai falar sobre o livro do profeta Daniel.
Porque se nós não falarmos sobre essas passagens, você não consegue entender o Apocalipse, né? E não vamos chegar em lugar nenhum, né? E esse texto eu vou até... as 7 trombetas, Vinícius, elas têm... Só explanando aqui para você, nós temos aqui... Ela está inserida até mesmo, isso aí pode ser até futuro, a gente pode estar trabalhando sobre isso aí, no contexto do 7º selo, né? Porque o que é o Cordeiro de Deus, né? Ele vai intensificar isso dentro de nós, o cumprimento da profecia bíblica, né? Para que possa, nos tempos finais, a trombeta, que na Bíblia fala, que é o sino da alerta, do alerta para a igreja de Cristo, o aviso da peleja, é a convocação para a batalha. Essa que é a realidade. Essa é a convocação da trombeta para a batalha. Então nós vamos trabalhar isso aí, eu sei que você tem, eu vou falar primeiro da primeira trombeta e depois você entra, pode ser? Pode ser, pastor, perfeito. Vou falar assim, vamos fazer assim, eu vou falar das trombetas, eu vou falar a primeira trombeta. Aí eu trago aqui o texto e você complementa com aquilo que você tem. Aí depois eu falo sobre a segunda trombeta. Eu falo sobre a segunda trombeta, trago o texto e você complementa em cima disso aí, pode ser? Para ficar uma coisa bacana. Perfeito. Para ficar uma coisa bacana, entendeu? Vai. Aí você traz aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que você entende, compreende, e eu vou trazer. E a primeira trombeta, vamos para a primeira trombeta. A primeira trombeta eu vejo em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, né? Que fala sobre a saraiva, fogo, sangue. Escuta bem, ouvinte. Primeira trombeta no capítulo 8, versículo 7 do Apocalipse, vai falar sobre a saraiva, sobre o fogo, sobre o sangue, sobre a terra. E 1/3 da vegetação destruída. Isso o Apocalipse está falando. A saraiva é definida, querido, como uma chuva congelada. Né? Uma chuva congelada. Isso aqui é para você entender. Uma chuva congelada de granizos, que nós podemos ver que é aquelas pedrinhas quando chove, né? Nós entendemos sobre isso aí. Eu vejo que lá em Jó, no capítulo 38, versículo 22 e 23, o Senhor vai fazer uma pergunta a Jó. E ele fala assim, acaso entraste no depósito da neve e viste o tesouro da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja da guerra? É muito forte. O profeta Isaías, ele previu isso, Vinícius, esse terrível período, dizendo, eis que o Senhor vai devastar. Olha que muito forte, isso é a primeira trombeta. Devastar, que seja, destruir, acabar, né? Sobre isso aí, dizendo que vai devastar a terra, vai acabar com esse período, vai acabar. Então, isso aí me traz algo a entender que ele vai transtornar. Isso é o Senhor dizendo. É a trombeta tocando. A primeira trombeta, estou dando aqui o caminho. A superfície da terra vai ser despedaçada, vai ser assoladores. Isso o livro do profeta Isaías, capítulo 24, 10, está dizendo. Então, esse é o caminho que eu vou dar agora, que é para a primeira trombeta. Saraiva, fogo, sangue sobre a terra. E 1/3 da vegetação destruída. Vinícius, fale sobre isso aí. Bom, pastor, como diz, né, João, ele vai escrever aquilo que ele viu. Alguns entendem que João, ele sonhou, ele teve essa visão em um sonho, não. Ele vai escrever aquilo que ele viu. A primeira trombeta, igual você falou, é uma mistura de granizo, uma mistura de, vamos colocar aqui, uma mistura de fogo com sangue. Vai atingir 1/3 da vegetação, vai atingir 1/3 das árvores, das plantações. E a primeira coisa, pastor, que eu fico chocado com essa primeira trombeta, o que vai acontecer, é que atualmente o Brasil hoje é o país que mais exporta alimentos para o interior. Mas a Bíblia está dizendo que vai atingir 1/3. A preocupação nossa é quando, de repente, isso acontecer no nosso país, sendo o alvo. O Brasil
é um planeta, é um país rico em vegetação. É um país que consegue exportar com muita facilidade alimentos como cereal, arroz, feijão. Imagina isso devastando logo na primeira trombeta. E tem alguns estudiosos apontam que isso já pode ser calculado como um caos que nunca havia visto, que nunca havia ouvido. E ainda estamos no primeiro juízo de Deus. Imagina o que poderá de vir depois. E é interessante lembrar que antes da trombeta, para se podemos voltarmos, vou ser bem rápido e bem claro no que eu vou esclarecer aqui. Se pegarmos uns capítulos anteriores, a gente vai ver o arrebatamento da igreja. Claro que não está completamente nesse contexto das trombetas, mas antes haverá o arrebatamento. Então imagina um povo da terra desaparecendo, pastor. Eu estava estudando sobre isso e eu falei, olha, se eu tiver um tempo, eu vou tentar resumir em pequenas palavras. Sei que o foco não vai ser 100% nisso, mas eu vou poder explicar pelo menos um pouco, um terço daquilo que Jesus colocou no meu coração. Se o coronavírus, igual eu estava explicando a minha esposa hoje, se o coronavírus foi algo que chocou a Terra, que houve centenas de milhares de mortes e que chocou o mundo, imagina o arrebatamento da igreja. Jesus vai falar em Mateus 24, 40, vai dizer assim, ó, olha, haverá 2 homens no campo, um será tomado e o outro será deixado. Porque o arrebatamento é isso, o arrebatamento quer dizer arrancar a força, capturar, retirar daquilo. A igreja será retirada a força. Vai ser num piscar de olhos, vai ser em 7 milésimos de segundo. Se você piscar aí, você vai ver que esse vai ser o transtorno do arrebatamento. Então, imagina, parando o noticiário. Hoje a gente conhece como o plantão, a gente conhece hoje como o plantão da Globo, né? Aquele que pega a gente de surpresa, né? Imagina todas as emissoras parando. Olha, sumiu, desapareceu um povo da Terra. Ninguém sabe para onde foi. Não avisaram. Simplesmente sumiu, desapareceu. E isso mexeu tanto comigo, porque vai chegar um tempo em que os filhos procurarão os pais, os netos procurarão os avós. Eu fico imaginando, pastor, se Jesus voltasse num sábado à noite e encontrasse jovens na baladas, jovens usufruindo de drogas e etc e tal. Mas antes das 7 trombetas acontecerá o arrebatamento. E a primeira trombeta já fala isso, né? Que 1/3 vai devastar, vai haver a fome de imediato. Eu fico pensando que o Brasil, sendo o nosso alvo, como ficará, vai sofrer as consequências por isso. Imagina só o alvo que vai estar sendo Amazonas. O pulmão. O pulmão do planeta Terra. O pulmão do nosso país aqui. Vamos colocar, aqui é o coração, a vida. E eles querem tomar para devastar. Eles querem tomar para explorar. Porque é riquíssima. Né? E a gente vê eles lutando. A luta não é contra o Brasil, é a Amazonas. Né? Porque ali onde está a vegetação que mantém o nosso país ainda, né? Com água, né? com uma situação ainda agradável. Imagina se hoje será tomado isso pela força política, né? Não tem como falar da Bíblia e não falar da força política, porque isso aí está na Bíblia. Isso aí vai até entrar como sinal da besta. Exatamente. Imagina só acontecendo isso. Então, eu vejo assim, quando ele fala sobre a devastação, sabe, que ele leva o terço da vegetação será destruída. Meu primeiro pensamento, Amazonas, para nós aqui no Brasil, trazendo para nós. Eu vejo assim que é o coração, é o pulmão, como você falou, para sustentar. Muitos não sabem disso, muitos não entendem. As igrejas hoje elas pregam a teologia, não sou contra, não estou falando mal de ninguém, sobre a teologia da prosperidade e esquece da redenção, cara. Você fala assim, Jesus voltasse hoje,
no dia de sábado. Ele não ia só pegar o jovem, mas também ia pegar também pessoas dentro da própria igreja. Porque a igreja está dormindo, está adormecida. Eu gostaria de estar aqui falando hoje, vai ter outra oportunidade das 7 igrejas. Mas hoje vamos falar das 7 trombetas para iniciar, para entender. Imagina só, a trombeta vai soar. Quem está atento? Aí que está a situação. Por isso que vai transtornar a superfície da terra. Nós vemos hoje uma chuva, já traz transtorno. Nós vemos hoje um alagamento numa rua, traz transtorno. Nós vemos hoje, igual você falou da pandemia, trouxe um transtorno. Querido, nós vamos ter que se preparar, porque até 2030, uma preparação para a vinda do anticristo, vai ser coisas terríveis. E tem pessoas, Vinícius, vai estar gravada essa live aí, eu gravo ela fica direto, e pode escrever isso aí. Vai ter pessoas que vai sentir falta do Covid-19, porque vai vir coisas que vão prender pessoas, que vai travar pessoas, vai ter pessoas que vai sentir falta, diz assim, nossa, o Covid era melhor do que isso que nós estamos passando. Você está entendendo? Então é isso que hoje as pessoas precisam entender, se firmar com Deus. O alvo tem que ser Cristo, buscar mesmo para a salvação, para o reino de Deus. Aquela parte que fala de renunciar a si mesmo, cara, nós temos que fazer porque a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Às vezes, a gente como homem, a gente pensa, meu Deus, né, eu vou fazer isso aqui, mas nós temos esse dever, porque Jesus disse que nós íamos fazer obras maiores do que a dele. E nós não podemos parar, retroceder e nem olhar para trás. Então, eu acredito que essa primeira trombeta está bem claro. Se você quiser complementar mais alguma coisa, para nós ir para a segunda trombeta. É você que vai escolher aí se você quer falar mais alguma coisa. Não, pode partir para a segunda, que a segunda também é bem interessante. Tirei um ponto bem bacana aqui também. Exatamente. Continuando no versículo 8 e 9 do Apocalipse 8, né, essa é a segunda trombeta. Algo como uma grande montanha cai no mar. É algo assim, 1/3 da vida marinha e das embarcações são destruídas. Vamos acreditar, pastor, que um meteoro invadiu a atmosfera. E como o João está dizendo, que caiu no mar, devastando 1/3 dos animais marinhos, devastando as embarcações que lá estavam, que lá continham. E quando se trata de meteoro caindo, porque acredito assim, eu vejo assim, porque tem alguns que não conseguem entender a palavra exegese. Exegese a gente dá sentido, né, pastor? A gente dá sentido no versículo, a gente traz vida, a gente traz existência naquilo que a gente está lendo. Não é pecado, a gente não está criando, a gente está dando vida, está dando sentido por aquilo que a gente está lendo na Bíblia. Então, João vai dizer que caiu algo muito grande. Eu imagino um meteoro atingindo a atmosfera. E quando atinge o mar, atinge as costas brasileiras, eu imagino tsunami. E eu imagino o tsunami arrastando as cidades vizinhas. Imagina só, Vinícius. Caiu o meteoro, devastou o Porto de Santos. Só vou falar do Porto de Santos, que é a base onde recebe todo cargueiro, toda a base onde que exporta, importa, é o Porto de Santos. Imagina devastando ou acabando com isso. Não tem mais alimento, não tem mais saída. E agora? Embarcações já acabou. Animais, acabou. 1/3 foram mortos. E ainda estamos na segunda trombeta. Estamos na segunda trombeta. Olha as devastações que vai ser. O povo tem que acordar. O povo tem que despertar, parar com esse emocionalismo. Eu sou muito radical sobre isso.
focar na palavra de Deus, porque a palavra liberta, a palavra que vai ter uma direção ao céu. A palavra que vai ter uma direção diretamente ao céu. Porque acontece, querido, isso aqui que nós estamos falando é um grande avivamento. Isso que nós estamos falando hoje aqui é um grande avivamento na palavra. Que é o despertamento. Quando eu tenho um despertamento da palavra, o despertar é aquilo que eu estou dormindo. Aquilo que eu estou adormecido. Então precisa despertar a igreja brasileira, depois do Covid-19, a igreja brasileira adormeceu, com medo, Vinícius, medo. Crente com medo, ele não avança. Não. Crente com medo, a igreja medrosa, ela fica estagnada. Hoje as pessoas ficam pegadas ao decreto humano. Ok, tem que respeitar, é lei. Mas a gente tem que caminhar. A igreja ficou com medo. Imagina só, com medo do Covid-19, Vinícius. Agora nós já demos aqui um caminho da primeira trombeta. O que acontece? Fogo, sangue sobre a terra. Saraiva, gelo, onde que você não pode caminhar mais. Pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, achando que é bom lá fora, que o mundo é maravilhoso. Mas olha o que nós vamos passar aqui, essa é a primeira trombeta. A segunda trombeta, quando ele fala sobre a montanha, sobre o meteoro, sobre que vai cair no mar, onde que um terço da marinha, da vida marinha, dos peixes, dos grandes peixes, que as pessoas vivem da pesca, vivem do mar, será destruída. As embarcações são destruídas. E lá no livro do profeta Isaías, capítulo 27, 1, diz assim, ó, capítulo 27, versículo 1, fala assim, está escrito que naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz. Presta bem atenção. E é o dragão, serpente sinuosa, isso aí, matará o monstro que está no mar. Que seja, aí já começa a estreitar o negócio. O que seria isso? Lá em Daniel vai nos relatar várias coisas sobre isso aí, que vai falar sobre a tribulação. Agora imagina só isso aqui, quando Isaías traz essa revelação, Vinícius. Manda aí. Contigo, sobre a segunda trombeta. É o que você mencionou aqui. João descreveu isso, um meteoro caindo, como você falou, destruindo um terço dos animais marinhos. E a terceira trombeta que vai vir, que você vai tocar no assunto, é parecida com isso, mas vamos trazer outras reflexões sobre isso. Mas a segunda trombeta foi isso que você disse. Porque as pessoas, pastor, hoje pregam muito que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é bondade, mas esquecem, por exemplo, que está escrito em Salmos 33, versículo 5, que ele ama a justiça e o juízo. Não está dizendo que ele é. O salmista não está dizendo, o salmista está dizendo, olha, Deus ama a justiça, ama o juízo. Muitos estão esquecendo, como por exemplo, esquece, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas tem jugo. Estão esquecendo disso. Quer partir para a terceira trombeta, que tem bastante coisa também que eu coloquei nela? Vamos, só para complementar aí no que você falou, as pessoas esquecem que tem o juízo final. E esse juízo é o juízo de Deus. Romanos está dizendo isso. Romanos capítulo 10 vai nos relatar sobre o juízo de Deus. E as pessoas têm esquecido. Deus é amor, mas se nós invertermos, o amor é Deus. As pessoas falam, não, Deus é bonzinho. Deus é amor, mas não, o amor é Deus. Ele ama a justiça, ele ama o justo, e ele tem um juízo final para tudo isso. A pessoa ela pode fazer o que quiser nos dias de hoje. Ela pode fazer o que quiser. Mas o que vai contar é no juízo de Deus. Ela pode beber,
ela pode fumar, pode prostituir, pode mentir, pode parar de ir para a igreja, pode se afastar e se deliciar nas coisas do mundo, mas o que vai mandar vai ser o juízo de Deus. É lá no final. É o juízo de Deus, né? Aí a trombeta toca, eu não estou atento, porque eu não estou no meio do arraial, né? A terceira trombeta, a terceira trombeta, em Apocalipse 8, 10 e 11, rios e fontes de água contaminados. Isso aqui é muito forte. Um terço de toda a água da terra vai estar poluída. Então, nós temos pouca água potável, a gente tira por onde a gente está aqui, né? E isso vai contribuirá para quê? Para que a pastorear uma igreja ou o que seja, querido. Eu vejo sobre algo posterior ao que nós lemos na segunda trombeta, algo aqui, vai contribuir para a secagem do rio Eufrates. Aqui fala aqui em Apocalipse 16, 12. O profeta Isaías também previu isso, dizendo: os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Isaías 42, 15. Essa é a terceira trombeta, eu tiro por onde eu estou aqui. Aqui você passa os rios tudo seco. Aqui você passa a vegetação tudo seca. Aí você olha assim e fala assim: meu Deus, vai acontecer isso no mundo. E quando o rio Eufrates secar, aí algo terrível está para acontecer, porque hoje Israel está se colocando em oração para a vinda do Messias. Eles estão desejando a vinda do Messias, porque já está começando o início da tribulação. Porque eles já estão entrando em oração para que o Messias venha. E isso o povo não está atento. Sabe o que o povo está atento, Vinícius, hoje? Brigar dentro da igreja por posição. Brigar por cargo. Se dói por qualquer coisa dentro do ministério. Sabe, tudo fere. Tudo se dói. Não consegue ouvir. Não consegue perdoar ninguém, não consegue conversar com ninguém, consegue ter diálogo. Se eu ficar sabendo algo de você, eu não tenho coragem de chegar até você e sentar como homens de Deus e dizer: Vinícius, está acontecendo alguma coisa aí? Não. Eu já viro as costas para você. Eu já te abandono. E isso que está acontecendo dentro da igreja de Cristo. Estão fazendo a igreja do século XXI como empresa, pastor. Como exatamente. Empresa. Eles querem cargo, eles querem ter posição, eles querem ser destaque, eles querem olhares. Exatamente. Do século XXI. E eu costumo falar assim, que a nossa vida como pastor, isso você pega que o dia que Deus te colocar nessa posição, você vai entender e lembrar do que eu estou falando agora. Tem momento que é você sozinho, cara. Nem tua esposa está do teu lado. Tem momento que você tem que se retirar. Tem momento que você tem que correr para a tua caverna, para ir falar com Deus, buscar força em Deus. É momento que você chora sozinho com Deus e você não tem que reclamar, porque você aceitou o chamado de Deus. Você aceitou o chamado de Deus. Só que hoje você falou, estão tratando como empresa. O que acontece, Vinícius? As mesmas palestras que dão dentro de um auditório de empresa, querem dar dentro de uma igreja. Mas é diferente, cara, o mundo espiritual dentro de fora. Vou trazer uma motivação que eu estou dando para os meus trabalhadores, para os meus funcionários dentro da empresa. Eu quero trazer uma motivação do jeito que eu dou a palestra dentro da empresa, eu quero trazer para dentro da igreja. Não funciona, porque nós estamos trabalhando com algo espiritual. Não com algo profissional. Eu quero tratar você como meu funcionário, e não funciona assim. Eu tenho que tratar... Jesus tratava os discípulos como? Como discípulo, cara. Ele não tratou Pedro como pescador. Ele não tratou Lucas como médico.
Ele não tratou Mateus como corretor de imposto, ele tratou como discípulo. Até porque eles renunciaram para estar com Cristo, né, pastor? Exatamente. Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro tinha uma empresa de negócios com o André, se não me falta a memória, com o Tiago. Eles eram associados. Quando Cristo chama ele, eles deixam de lado. Falam, olha, a partir de hoje é uma outra vida. Eu vou seguir ele. E você sabe, quando é dono de empresa, você acaba vendendo tudo. Você vende tudo, você renuncia, ou você divide, ou você entrega para os mais pobres e acaba abrindo mão daquilo para seguir Jesus. Por isso que Jesus não via eles como velhos homens. Quando Jesus vai olhar para Pedro e falar assim, olha, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Jesus investiu no ministério de Pedro, mesmo sabendo que ele era cheio de falhas. Jesus, quando escolhe os 12, já sabia o que usufruir dos 12. Ele não escolhe, ninguém era igual a ninguém. Cada um tinha um defeito. Mas Jesus viu neles o que nem eles conseguiriam acreditar neles mesmos. E o que me chama a atenção... E quando você fala que às vezes temos que ficar sozinho, eu até entendo, por um lado eu entendo. Não sou pastor, mas eu consigo ter essa posição. Como, por exemplo, você falou de caverna, a gente pode entender Elias dentro da caverna, quando precisou ficar sozinho. Tem uma passagem, sei que não é sobre o assunto, mas vou ser bem rápido aqui. Tem uma passagem em Êxodo, capítulo 20, verso 22, vai dizer que Moisés avista o povo de longe. Porém, Moisés se dirigiu à escuridão, aonde Deus lá estava. Então, quando a gente se pensa em escuridão, em abismo, pastor, a gente se pensa em algo, difícil de estar, algo abismo. O que vai ter de coisa boa nisso? Mas Moisés está mostrando para a gente que às vezes podemos sim encontrar Deus na escuridão. Porque além de Deus ser brilho, ser luz, conseguir transmitir glória para a gente, ele consegue sim nos encontrar na escuridão. Foi bacana você ver, não é nenhum assunto que a gente estava conversando, você tocou nisso, e eu lembrei uma mensagem que eu elaborei, mandei num grupo de jovens há um tempo atrás. Foi aí que uma coisa puxou a outra e eu citei isso. Mas é isso mesmo, porque às vezes a pessoa não entende. Sabe, o que me chama a atenção, nós precisamos amadurecer o mais rápido possível no Evangelho. Cada dia que eu passo na minha vida, eu amadureço mais e mais, porque eu vou aprendendo com Deus. Porque muitas das vezes, Vinícius, nós como homem, queremos atenção. Queremos que as pessoas estejam perto. Mas tem muitas das vezes que eles estão pegar as histórias dos profetas. A maioria andou sozinho, cara. A maioria andou sozinho. Sofreram sozinho. Choraram sozinho. E em momento algum Deus abandonou eles. Né? O próprio Jeremias estava sozinho, cara. Às vezes ele enfrenta, às vezes você vai ver, tem passagem da Bíblia que ele entra no templo, ele sai chutando cadeira, sai chutando tudo, ele enfrenta os fariseus, mas vai ter momento da Bíblia mesmo que vai descrever, em Mateus vai falar, e Jesus, para não ser açoitado, se cobriu por um manto de invisibilidade, passou por meio da multidão. Porque ele sabia que ali não era a hora. Nem tudo na vida a gente vai conseguir enfrentar, pastor. Porque eu já conheci gente que chegou em mim e falou, olha, eu sou convertido, mas no meu braço não. Não fala coisa de mim que você não sabe de onde eu venho, você não sabe de onde eu vim. Nós não queremos saber de onde vocês vieram, a gente quer saber para onde vocês vão. Essa é a intenção. Exatamente. Então, a gente tem que aprender muito sobre isso aí, cara. E aí, essa parte das 7 trombetas, ela me trouxe assim, ela sabe? abrange muito assunto, né, pastor? Muita às vezes, coisa os irmãos aí. que estão nos acompanhando, às vezes a gente passa por dificuldade, o assunto é 7 trombetas, mas a gente passa por sentimentos na vida que isso vai nos moldando. E aí a gente acaba tocando no assunto aqui e acaba falando sobre isso. E as 7 trombetas tem a ver com isso, né, Vinícius? Porque nós temos que passar por isso aqui. E quantas coisas nós estamos passando que não é 1% do que vai acontecer lá na frente. Né? Não é nem 1%. Né? E às vezes a gente já quer parar, desistir, não quer renunciar a uma coisa, a outra, sabe? Eu falo assim para você que
essa terceira trombeta aqui, ela me chama a atenção quando ela diz assim que rios e fontes de água contaminados e um terço de toda a água da terra poluída. Fale dessa terceira trombeta. Pastor, ó, é tão difícil ter que tocar nesse assunto quando se fala homens de coração endurecido, porque quando verem todos esses desastres da natureza acontecendo, a Bíblia vai dizer que homens se revoltarão contra Deus, por ele ter o controle da natureza. Então, ao invés de se arrependerem, haverá uma boa parte dos homens em que irão amaldiçoar, blasfemarem contra Deus, pelos desastres que estão acontecendo. E a gente consegue entender, você vê, a maldade é tão cruel dentro do coração do homem, em que ele vendo tudo isso, ele ainda consegue ter o coração endurecido e amaldiçoar Deus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você vai ver que no versículo 4, e você vai ver que na quarta trombeta, vai mencionar sobre isso. Os homens, ao invés de se arrependerem, amaldiçoarão Deus, ao contrário, pelos desastres que estão acontecendo, por ver pessoas morrerem de sede, porque as fontes vão estar contaminadas. Então, Exatamente. Aí diz que amor é esse de Deus, mas esquece da rebelião do ser humano, que é o próprio ser humano que destrói. Vou dar um exemplo, Vinícius. Eu trabalhei por 10 anos dentro de uma empresa. E eu trabalhei exatamente descontaminando solo e água, que o ser humano contaminou. Imagina uma área, sabe, uma área enorme. Toda a área é contaminada, contaminando as pessoas. O ser humano contamina e se contamina. E morre. Ele mesmo se mata. Porque ele traz o impacto ambiental por ganância financeira. A empresa não está nem aí com o meio ambiente. E eu trabalhei por 10 anos dentro dessa empresa, descontaminando solo e água. E nós tínhamos um sistema que era uma barreira para não chegar até o rio, para não contaminar o rio. Porque é lençol freático. Agora imagina quantas indústrias descarta poluentes dentro dos rios. Por isso que a água potável ela está se acabando. Quantos rios hoje estão contaminados por causa do ser humano? Aí o próprio ser humano vai indagar a Deus o porquê está acontecendo. Se Deus é amor, por que morreu tantas pessoas ali? Se Deus, mas o próprio ser humano que começou a destruir. Deus constrói e o homem destrói. É a devastação da natureza, é tudo isso aqui. Isso é Bíblia. Está escrito, tudo está acontecendo, é o que está na Bíblia. Né? Então eu vejo muito isso aí, eu vejo pessoas que faleceram, contaminados, pessoas que hoje estão vivendo uma vida degradadas por causa de contaminação. Porque o ser humano, o próprio ser humano mata o ser humano e destrói aquilo que Deus construiu. Eu vejo nessa parte aqui. Quando o rio Eufrates secar, que está perto, ele hoje tem pouquíssima água. Se você pegar o mapa e você ver o rio Eufrates, você vai ver que tem pouquíssima água. O rio Eufrates era aquele que fazia a divisão entre os soldados, as guerras. Quem estava do lado não podia atravessar por causa do rio Eufrates. E eles ficavam, né, nesse impasse. Hoje, qualquer um pode atravessar. Olha a guerra. Por isso que eu fico pensando como Israel está orando, né, para que o Messias volte. A gente já acredita, já voltou, já vê, mas vai voltar de novo. Só que eu vejo assim que é algo muito forte. A igreja brasileira, ela parou de orar. Ela só está pensando... A Bíblia diz assim, que no fim dos tempos o homem seria amante de si mesmo. O amor de muitos seria também. A igreja de Cristo está sendo amante de si mesmo. O amor já está... 80% está frio. 80% está frio.
Faz uma reunião de oração e faz uma reunião de prosperidade. Para ver quem que vai mais. Faz a escola bíblica dominical. Na escola bíblica dominical, isso é uma vergonha para crente, cara. Culto de ensino, então? Oh, nem se fala. Você conta 2 ou 3, 10. Uma igreja pastor, que tem. Uma igreja que... É assim que funciona. É isso. É igual você falou no começo do vídeo. É uma igreja do século XXI que liga muito por movimento. É pular, movimento sapatear. carne, né? Movimento carne. É fogo daqui, é fogo dali, é fogo de lá, é fogo cruzado. Eita, que Jesus está bradando. Eu não entendo que espírito é esse que enche eles. Eu não entendo esse porque espírito assim, que... Eu não entendo as pessoas que falam, eu tô cheio do espírito, mas, por exemplo, acha caro a revista da escola dominical. Eu não entendo as pessoas, Vinícius, que falam que Vinícius, vamos lá. Fogo do Espírito, pular no Espírito, receber fogo, cruzar, tudo, ok. Agora, cumpra com o que a palavra está dizendo. Se for cair, que levante transformado. Se tiver que cair, não estamos julgando e não estamos questionando o mover do Espírito Santo. Ele move não, sim. Mas a questão é o seguinte: se eu estou cheio do Espírito, eu tenho que estar transformado. Então eu tenho que ser diferente. Se eu estou cheio do Espírito, quantas almas eu trouxe para o reino? Se eu estou pulando, gritando, plantando bananeira, eu sou frequente da escola bíblica dominical? Se eu estou, querido, não importa, eu estou recebendo do Espírito, então eu tenho que ser a diferença. Eu tenho que ser a diferença. Se não acontecer isso, desculpa, não é do Espírito. As pessoas desconhecem o trabalhar do Espírito Santo. A primeira função, vamos ser bem breve em questão disso aqui, porque é um assunto muito interessante, um assunto que precisa também ser ensinado e pregado nas igrejas de hoje. Primeiro passo do Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Primeiro passo do Espírito Santo. Segundo passo, isso é João que vai dizer. Segundo passo do Espírito Santo, ele garante a salvação. Eu preciso ter certeza que eu sou salvo. Eu preciso ter certeza de que alguém que chegasse em mim e falasse, se Jesus voltar hoje, você sobe, eu subo. Eu subo. O Espírito Santo me ensinou a salvação. O terceiro passo, o Espírito Santo ensina. Ele ensina a amar, ensina a cuidar, ensina a trabalhar através das obras. Quarta função do Espírito Santo, ele dará frutos através de mim. Então, o que temos que entender o trabalhar do Espírito Santo? Primeiro, ele precisa trabalhar em mim, para depois ele trabalhar através de mim. Para aí eu ter humildade e reconhecer que ele trabalha apesar de quem eu sou. Se o Espírito Santo não tem isso na tua igreja, me desculpe, você está sendo cheio de outra coisa. Não é cheio do Espírito Santo. Se tiver que cair, que caia, mas que levanta transformado. Se tiver que cair, levanta, mas levanta a mão das pessoas, cuidando. O exemplo é Pedro. Pedro, ele andava com Jesus, cara. Ele andava com Jesus. Para muitos, Pedro era cheio do poder. Mas no momento que apertou, ele negou. Ele veio receber a autoridade e o poder quando o Espírito convenceu ele do seu pecado. Olha, e tem uma passagem, é para você ver uma coisa que puxa a outra. Jesus estava conversando com os discípulos. Olha o que Pedro vai falar. Senhor, quem é maior no teu reino? E aí começa a discutir. João vai falar, olha, eu vou sentar do lado dele, porque eu sou mais próximo dele, eu sou conhecido como apóstolo do amor. Tiago vai dizer, não, é pela compreensão, eu compreendo, eu consigo entender, eu sou paciente, é eu. Pedro vai falar, não, é eu, porque eu cuido de Jesus, eu estou do lado dele. E aí, Jesus vai, olha só, Pedro falando, não, vai ser eu sou o cara. Jesus vai falar assim, olha, se eu jogar você na peneira, para entendermos se você é joio, se você é trigo, agora você é joio. E aí ele vai falar, Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Fala, Senhor, jamais, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
E aí a gente conhece a história. Quando Jesus vai falar assim, olha, eu roguei ao Pai misericórdia para que não jogasse você na peneira do campo, para se descobrisse se você era joio ou trigo. Mas a gente conhece o trabalhar de Pedro. Pedro não estava pronto ainda. Depois a gente vai ver o que Pedro vai fazer em Atos 2. Como ele é o fundador da igreja, como ele é o fundador, ele que é o principal homem depois da descida do Espírito Santo. Ele ainda não estava pronto, ele ainda era joio. Mas quando a gente vai introduzir essa palavra de joio e trigo, a gente sabe que o trigo é aquele que produz semente, aquele que produz por reino. Pedro, antes, quando estava com Jesus, ele não era trigo. Mas fala, olha, calma, eu não vou jogar você na peneira agora. Se eu jogar você na peneira, eu vou te envergonhar. Mas você vai produzir, vai nascer semente de você. É aí a diferença entre o arrependimento, por exemplo, o pastor José Carlos. Como Judas traiu, não traiu? Pedro também traiu. As consequências foi a mesma. Só que agora vem a diferença do arrependimento. Pedro arrependeu-se amargamente. Judas não se arrependeu, Judas sentiu remorso. Judas sentiu remorso. Quando ele viu que Jesus iria se entregar, ele sentiu remorso. Aí acontece que ele se enforca e a gente não conhece a história. Então existe a diferença do trabalhar e sair. Primeiro eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso garantir que eu estou salvo. Eu preciso olhar para a minha vida, olhar para o espelho e falar, olha, se alguém chegar em mim e apontar uma arma para mim, eu tenho certeza que eu estou salvo. O Espírito Santo ele vem para trabalhar dessa forma na nossa vida. O interessante é que Jesus deu uma oportunidade para os dois se arrepender. A mesma oportunidade que Jesus deu para Pedro, deu para Judas. Ele chega para Pedro, né? E faz o que ele fez com Judas. Deu a oportunidade. No mesmo momento que Jesus olha para Pedro, Pedro se arrepende, chora amargamente. Fixou. A Bíblia vai dizer que o olhar de Jesus fixou em Pedro. Quando Judas vai trair Jesus, ele diz assim, amigo, olha a palavra. Amigo, o que tu tiver de fazer, faz logo. Ele chamou o traidor de amigo, deu a oportunidade, falou assim, poxa, ele é meu amigo. Eu não posso trair meu amigo. Ele falou, amigo, o que tu vai ter que fazer, faz logo. Ele deu tipo assim, né? Quando ele disse assim, ó, é igual quando ele chega no Getsemane, ele fala, amigo, o que vieste fazer aqui, amigo? Era uma forma dele passar para Judas assim, olha, você não me teve como amigo, mas eu te tive como amigo. Porque alguns historiadores têm a plena inocência de falar que Jesus foi irônico. Jesus estava debaixo de um decreto, de uma lei, que ele não podia errar em nada. Quando ele disse amigo, ele não estava sendo irônico, e muito menos falso. E diferente nos dias de hoje, pastor. Imagina se fosse com nós, pastor. Imagina a nossa atitude. Jesus teve uma carisma muito grande, uma personalidade fora do comum, para ter chamado Judas ainda de amigo. Por isso nós temos que ser como Jesus, né? Que é difícil hoje nos dias de hoje, né? Então, às vezes a pessoa ela acha que é ir para a igreja, falar em línguas, vir embora, que já está tudo certo. Não tá, cara, é várias coisas, envolve. Muita coisa. Mas infelizmente hoje a igreja de Cristo ela está doente e precisa de cura para poder subir. Está contaminada. Eu falo sobre a contaminação aqui do solo, da água. A igreja de Cristo hoje na terra, ela está contaminada, que precisa de uma limpeza. Precisa passar pela peneira, né? Precisa passar. E isso vai acontecer, né? Vamos para a quarta trombeta? Vamos lá. 8:12. 8:12. Escuridão na terra, desaparece um terço do brilho do sol, lua e estrela. Agora eu vejo também que o profeta Isaías ele também previu isso dizendo ali, capítulo 13, versículo 10, que diz assim, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz,
o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. O profeta Isaías ele já previa isso, né? E o Apocalipse ele traz dizendo que a escuridão na terra vai desaparecer 1/3 do brilho do sol, a lua e as estrelas. Agora imagina só, isso é na quarta trombeta. Na quarta trombeta. Às vezes, levamos as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vou falar agora para você que tem chamado de Deus. Eu estava falando hoje com o Rariel e a Karina, dizendo assim, olha, Deus me ensinou e eu quero ensinar para o povo. Já passei um bom tempo ensinando, mas o povo não quer aprender. Estabeleça o seu ministério. Esses últimos tempos é para estabelecer o ministério. O que é o teu ministério? O que é que você se identifica no reino de Deus? Então estabeleça ele. Não faça mais do que ele. Porque senão você vai se perder no meio do caminho. Qual é o teu ministério? É louvor, é pregar, é dançar, é evangelizar, é visitar, é interceder? Então estabeleça ele. Faça só ele. Faça só ele por quê? Porque quando Moisés estava sozinho, ele começou a fazer tudo, ele não ia conseguir vencer. Ele separou as pessoas para contribuir com o reino de Deus. Eu entendo assim, se o teu ministério não está estabelecido, você não consegue caminhar. Você é uma pessoa morta, fria e até mesmo crítico, porque você não consegue enxergar o teu ministério mais. Então, estabelecer, eu vejo nessa palavra aqui, eu fiquei assim, escuridão na terra, desaparece o texto do brilho, Isaías já previu isso aí também, dias piores virão sobre a face da terra, e nós precisamos estar aonde? Firmado. Vinícius, eu entendo assim que a igreja de Cristo hoje ela não tem perseguição nenhuma, por isso que os crentes são folgados. São folgados, né? Nada não me toque não que eu já saio da igreja, não me toque não que eu já viro a cara, e bababá, essas baboseiras todas sabe, de pessoas que não converteram o coração a Deus. Essa que é a realidade. Porque quem converte a Deus, ele vai saber ouvir, ser corrigido, ser exortado, ser amado, ser abraçado e vai crescer ministerialmente. Né? Aquele que não consegue entender, ele vai sair, vai dar desculpa. Quantos nessa pandemia Deus deu desculpa? Né? Que a igreja estava fechada, que não conseguia ir para o culto. Ok? A igreja ficou doente, a igreja brasileira ficou doente. E não retornou ainda, viu? A igreja brasileira não retornou o que era antes. Ela está embaixo de um jugo humano. A partir do momento que a igreja de Cristo, ela não tem, presta atenção, ela não tem uma divergência, ela não tem uma perseguição, que seja assim, ela não se torna igreja. Porque está na zona de conforto. Está na zona de conforto. Então eu vou na igreja, eu louvo, bato palma, ouço um sermão, foi bacana, dou o dízimo, dou a oferta, volto embora, passo na lanchonete, como um lanche e vou embora para casa dormir. A igreja não é isso. A igreja não é dentro da igreja, é fora da igreja. É exatamente eu isso. Eu só me torno igreja quando eu estou sendo testemunho fora dela. Quando eu estou levando as boas novas, estou levando Deus até as pessoas que estão lá fora. Entendeu? Então você que tem chamado, presta bem atenção. Para de meninice, de criancice, amadurece e faz para Deus. Porque o tempo está curto
E Deus vai cobrar cada um de nós conforme o que nós estamos fazendo. Essa quarta trombeta, Vinícius. Escuridão na terra, desaparecimento, desaparece tudo. Um terço do sol, da lua e das estrelas perderam o brilho, né, pastor? A gente consegue entender aí que o Deus que a gente serve é o Deus também que tem poder fora da terra, né? É um Deus também que acima de tudo, ele está no controle de tudo. E quando a gente fala que perdeu o brilho do sol, das estrelas, da lua, a gente consegue entender também que, acredito eu, que a temperatura do ambiente também irá cair. A temperatura, o ar, o oxigênio vai cair. Quando a gente falou que na segunda trombeta, que caiu um meteoro, que na primeira trombeta, no caso, caiu um meteoro e destruiu um terço da vegetação, foi um terço da vegetação. É bem importante que os irmãos saibam disso. Foi um terço, não foi por completo. Por completo, depois aparece nas 7 taças. Então, devastando a quarta trombeta, teve uma temperatura abaixou a temperatura média, ficou sem oxigênio, devastando o resto das plantações que irá conter ainda, né? E ainda estamos na quarta trombeta. Agora o pior vai acontecer. Porque a gente vai para a quinta trombeta e João viu um anjo passeando pelo céu. E o que o anjo Vamos dizia... lá direto para ela. Vamos lá direto para nós entrar nesse assunto. Apocalipse 9, do 1 a 11, vai relatar sobre a quinta trombeta. Ele vai nos dizer assim, a invasão da terra por demônios em forma de gafanhotos. E gafanhotos gigantes. Os habitantes da terra são atormentados por 5 meses. Nossa. Olha, vou falar de novo. A invasão da terra por demônios em forma de gafanhotos gigantes. Os habitantes da terra são atormentados por 5 meses. O profeta Sofonias, ele previu dizendo que, ele diz assim, trarei angústia, escuta, povo, sobre os homens, e eles andarão como os cegos, porque pecaram contra o Senhor. Ô Vinícius, antes de você entrar na parte que João fala aí, quando fala desses gafanhotos, demônios, não está falando daqueles gafanhotos que invadiu o Paraná, não é essa chuva de gafanhoto, não. É um sistema que vai acontecer no nosso mundo. É um sistema, eu vejo como um sistema de grandes homens e nomes, para que venha acontecer a nova ordem mundial. Isso é um caminho. Eles vão querer dominar. Mas por quê? Porque vai começar a vir angústia sobre os homens. Eles vão andar cegos espiritualmente. Muitos vão apostasiar a sua fé. Porque estão pecando contra o Senhor. Os altares estão cheios de gafanhoto, Vinícius. Os altares estão cheios de gafanhotos gigantes, devastando o povo, deixando o povo cego. Distorcendo a palavra, envergonhando o evangelho. Palavra, ensinamento errado, sabe? Colocando jugo nas pessoas. E isso está acontecendo. Agora imagina sofrer, Vinícius, durante 5 meses com esses demônios gigantes, cheio de angústia. É igual você falou das forças governamentais. Não será diferente do anticristo, pastor. Porque muita gente desconhece o trabalhar do anticristo, porque não lê o livro de Apocalipse. Porque quando a igreja vai ser retirada daqui. Jesus vai levar o povo. Como eu estava dizendo no começo,
vai surgir uma notícia que vai chocar o mundo. Olha, um povo da terra desapareceu. Ninguém sabe para onde foi, de que maneira foi. Vai precisar, e não venha com esse papo de que Jesus voltou, que você vai correr o risco de ser apedrejado. Porque não vai ter sentido, pastor. Imagina comigo hoje, nos dias de hoje, uma criança desaparece. A mãe está procurada, desesperada por causa dessa criança. E você tem que chegar e você tem que falar, olha, Jesus voltou e buscou ela. Não vai ter sentido para essa mãe. Será assim quando a igreja do Senhor for arrebatada. Você correrá o risco de os desviados que ficarão aqui, eu falo, olha, eu conheço um pouco da Escritura Sagrada. E Jesus realmente voltou para buscar a igreja. As pessoas vão querer uma explicação razoável, uma explicação lógica para onde esse povo foi. Hoje mesmo eu estava lendo um tópico que falava sobre ufologia, e nesse tópico estava escrito assim, olha, existe um povo, ufologia são pessoas que estudam seres viventes fora da Terra, que acreditam em OVNIs, as coisas. Eu estava lendo um tópico sobre isso, e falava assim, olha, um povo da Terra não evoluiu ainda. A mente deles é tacanha, a mente deles é como da Idade da Pedra. Eles têm a mente como da era medieval. Esse povo será retirado da Terra, será retirado da Terra e irá para outro planeta. E lá eles serão estudados, lá eles vão se adaptar à nossa sociedade. Olha a desculpa que estão dando para o arrebatamento, pastor. A ciência já está preparando uma desculpa para dar para o povo. Então levantará um homem com uma carisma jamais vista. Este homem falará vários idiomas. Ele vai conseguir unir paz. Ele vai trazer paz. É ele quem vai falar, olha, o povo foi para tal lugar. Porque eles precisavam evoluir. Eles precisavam ser estudados, porque não era um povo que não precisava viver no nosso meio. E as pessoas que ficarem aqui vão começar a falar, olha, tem razão, tem sentido o que ele está falando. É uma explicação razoável, uma explicação lógica. Ele está certo. Essa mentira vai entrar no coração das pessoas em que vão começar a acreditar. Então levantará alguém que falará uma só língua, em que unirá todas as nações e vai falar para onde nós fomos. E aí nasce o anticristo. Esse é o anticristo. E onde que entra a palavra de Deus? Muitos vão errar por falta de conhecimento. Os cientistas, a ciência não parou. Eles continuaram e continuam se aperfeiçoando, se preparando para o grande dia. A qual o crente não está se preparando para o grande dia. A ciência já estuda isso. A ciência continua estudando, a ciência continua descobrindo, buscando descobertas, se preparando para o grande dia da vinda do Senhor, porque ele sabe. Ele sabe. Só que o crente, ele não está se preparando para a grande vinda do Senhor, para o grande dia. Eles não estão se preparando. É uma vergonha para a nossa geração, é uma vergonha para obreiros, é uma vergonha que não consegue estudar esse livro e pregar sobre esse livro. Isso aqui é um tapa na cara, quando a ciência prepara uma desculpa para dar uma notícia sobre o arrebatamento, e que crentes nem pregam, nem sequer abrem esse livro para estudar. Exatamente. Exatamente, porque a teoria é o quê? A teoria é se beneficiar, não ensinar, né? Então, assim, e o crente, ele não está preparado, porque parou de ler a Bíblia. Eu tiro isso da escola bíblica dominical, que eu quero descansar. Mas cientista não descansa não, cara. Eles viram noites e noites estudando, se preparando para o grande dia do mestre. Eles sabem que Jesus vai voltar, só que eles querem trazer a grande notícia para eles, para o grande desenvolvimento deles, para aquilo que eles estudaram, né? Aí, muitas das vezes, nós, como cristãos, não se preparamos para a vinda do Senhor. Nós se preparamos para um evento, nós se preparamos para um barulho qualquer, nós se preparamos assim, entre aspas, vamos lá. Porque não ora, não consagra, não faz mais nada. Mas quer ser usado na mão de Deus. Como vai ser usado de uma forma dessa? Que jeito que vai ser usado? Não tem, Vinícius, não tem como. É só balela. É só palavras vazias. É só conversa. Infelizmente, nós não podemos parar.
Querido, nós saímos de uma sala de aula, eu vou dar um exemplo. Leis, elas mudam. Direto. Nós saímos de uma sala de aula, teológica, que seja o que for. Cara, tem que continuar. Exercitar a fé. Porque a leitura tu já aprendeu, agora tu tem que exercitar a tua fé em cima da palavra de Deus. Porque esse é o mapa do comprometido com Deus. Eu preciso estar comprometido com Deus. A gente vai olhar uma história... Com a verdade, cara, comprometido com a chamada, comprometido com aquilo que Deus te ofereceu. A gente vai olhar uma história na Bíblia baseada nisso. Davi cai com Batseba porque deixa de ir no campo de batalha. No capítulo 10, doutor, ele estava no campo de batalha. Olha você ver, no capítulo 10, o povo de Israel estava perdendo a batalha. Davi chega, o israelita vence a batalha. No capítulo 11, a Bíblia vai dizer que logo no começo, o primeiro versículo, era costume os reis saírem para guerrear. Só que Davi não foi. Davi ficou na tua casa, na tua zona de conforto. Ficou no seu acomodismo. Ficou na tua cama. Ficou para descansar. Mente vazia, oficina do diabo. Já ouviu aquele ditado? Se ficar sozinho, não fique ocioso. Se ficar ocioso, não fique sozinho. Davi cai porque deixa de estar no campo de batalha. Aquele tipo de situação que quando eu sou chamado para fazer aquilo, quando eu fui chamado para fazer algo e eu não exerço aquilo pelo qual eu fui chamado, eu acabo fazendo aquilo pelo qual eu não fui chamado. Ele cai porque deixa de estar no campo de batalha. Então deu para entender que no capítulo 10 ele está guerreando. No capítulo 11 ele não está guerreando. Então ficando na tua casa trouxe a Davi mais perigo do que qualquer outra espada, do que qualquer outra lança poderia trazer para ele. Então ficando na tua casa trouxe perigo para Davi. Trouxe a morte para ele. A vergonha. Antes de nós entrar na sexta trombeta, você lembra que nós ficamos 2 meses indo para aquele monte? Você participou. Foi bem. Ali era um campo de batalha. E nós estávamos vendo o resultado, cara. Campo de batalha. Atenção. Muitas das vezes o nosso corpo queria estar onde? Em casa. Mas nós tínhamos que estar na frente de batalha, no campo de batalha. E foi bênção, cara. Foi 2 meses assim que nós vimos Deus operar grandes coisas. Deus fazer. Né? Quando recuou, nós estávamos em 21 pessoas. 2 meses. Foi. Topado. A pergunta que eu faço hoje: quantas pessoas estão indo nesse campo de batalha hoje? Não, é só para nós entendermos aqui, não precisa nem comentário. É só para nós entender como nós entramos na zona de conforto, entramos na nossa carne e nós não vemos mais os resultados. Você está entendendo? Então, como funciona isso? Eu tenho que estar ocupado na obra de Deus. Deus não ama preguiçoso. Comprometido com Deus. Comprometido. Deus não chamou preguiçoso. Deus, ele não chama preguiçoso. Nós temos que estar no campo de batalha diariamente, lutando pela nossa chamada, pelo aquilo que Deus colocou aqui nas nossas mãos. Eu poderia orar no meu quarto, Vinícius, mas a oração do meu quarto é diferente. É algo de intimidade no meu quarto. O meu quarto orar em casa é diferente do que orar em monte, do que orar em igreja. Totalmente diferente. Tem coisas diferentes. Então, eu tenho que sair um pouco da zona de conforto, porque a minha casa está confortável. No meu quarto eu posso orar 40 minutos. Na igreja eu posso orar 1 hora. Na igreja eu posso orar 1 hora, mas no monte eu posso orar 4 horas. Olha a diferença, como vai estendendo. Porque eu já estou me deslocando da minha zona de conforto. Eu já estou com um compromisso. Eu já estou com um propósito para aquilo ali. Então, é só esse exemplo que eu quero trazer, porque assim,
entra naquilo que você falou. Davi, ele estava na pegada, meu irmão, e vencendo as batalhas. Quando ele falou, agora eu vou descansar, agora eu vou ficar em casa, agora eu vou ficar olhando na janela a paisagem. É aí que é o perigo. Aí é o perigo, meu irmão. É o vício pelo que faço. É aquele tipo de gente que dentro do campo de batalha é uma coisa, fora do campo de batalha é outra. O que a gente quer repassar para vocês que estão assistindo aqui, quem é você fora do campo de batalha? Quem é você fora do campo de guerra? Eu me mantenho santo, comprometido para Deus, enquanto para Deus eu estiver fazendo alguma coisa. Aquele tipo de gente, o que acontece com Davi, talvez ele ficou no teu palácio porque estava cansado, talvez estava mimado, acostumado com a boa alimentação, com os bons costumes, com a altura do seu palácio. Ele deixa de fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. Isso é comodismo. Ele cai porque ele não vai para a guerra. É o tipo de gente, pastor, que dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. E a gente conhece casos assim. Eu me mantenho comprometido para Deus enquanto dentro da igreja eu sou santo, mas fora da igreja, não tô mais no campo de batalha. Aquele tipo de gente se tratando, pastor, vou dar um exemplo. Esse é o tipo de situação, o tipo de gente se tratando de pregador. Dá um exemplo. Eu sou pregador. Se tratando de pregador, eu preciso ter agenda de pregação. Se eu não ter agenda, para que orar? Eu não vou pregar. É o que eles pensam. Para que eu frequentar a igreja? Para que eu ir para os cultos? Eu sou pregador. Se tratando de pregador, eu tenho uma agenda de oração, mas eu não vou pregar. Então não tem por que orar. Eu sou pregador. Eu sou pregador, eu preciso ler Bíblia. Se eu não tenho agenda, eu não vou ler Bíblia, eu não vou pregar. Agora, por que eu leio a Bíblia? É porque eu vou pregar? Eu leio a Bíblia porque eu preciso dela na minha vida. Alimento! Agora, alimento é o pão diário. Agora, se eu não vou pregar, igual você falou, a minha agenda está livre, eu fecho ela, não preciso. Estou fora do campo de batalha. Para que eu vou pro... Ô, Vinícius, tu vai pregar... Vinícius, tu vai pregar no domingo, aí tu não falta na terça, tu não falta na quinta, porque vai pregar no domingo. Agora, se tu não for pregar, eu não vou na terça, não vou na quinta, qualquer coisa eu vou no domingo. É mais ou menos isso. Isso é uma pouca vergonha para o reino de Deus. Isso é uma pouca vergonha para ministérios. Sabe? Agenda aberta. Agenda aberta. Eu acho ridículo. Eu pode criticar à vontade aí, mas eu acho ridículo. A pessoa põe um banner lá, agenda aberta, do mês de abril. Que agenda aberta? Aí agora, esse mês, se eu tiver agenda, eu vou ler a Bíblia. Se eu tiver agenda, eu vou para os cultos, vou participar da ceia. Né? Agora, se eu não tiver, estou nem aí. Vou para outro lugar. Não tenho compromisso com as coisas de Deus. Eu só tenho compromisso quando eu vou pregar. Né? Então, isso, querido, é balela. Isso é conversa. E hoje ninguém está engolindo mais isso, não. Não tem ninguém mais bobo, não. Entendeu? Hoje não tem mais ninguém engolindo isso aí, não. Sabe? Rapaz, eu dou risada porque as pessoas acham que hoje são nos assuntos bíblicos. E na verdade, deixa a desejar numa frequência do culto. O que a gente precisa é ser vazio aqui dentro para Deus encher. Muita gente que é expert em alguma coisa, é formada em teologia da prosperidade, como você falou, tem PhD em teologia, nas tradições judaicas, mas tá vazio dentro, cara. Não, tem muito conhecimento, mas pouca graça. A gente vai ver Moisés subindo no monte e falar assim, olha, Moisés era geólogo, era um homem estudado, um homem instruído. Quando ele sobe no monte, fala, olha, desiste desse povo, não quero mais saber deles. Aí Deus, agora tá bom, agora tá do jeito que eu quero, agora eu posso encher. Agora eu sei que tá vazio, agora eu vou encher, agora eu vou usar. Agora tá do jeito que eu quero. Vou dar um exemplo, Vinícius. É tipo assim, a pessoa... Eu, por esses dias, um tempo atrás, eu encontrei uma pessoa, cara, morador de rua, e eu sentei para conversar com ele. Um cara conhecedor, cara. Aí eu falei, cara,
Que lindo, né? Ele falou, então, cara, estudei teologia. No meu segundo ano de bacharel, eu desisti. Mas hoje, a Bíblia, eu conheço ela. E ele mesmo falou assim, não adiantou para mim. Eu ter me esforçado a conhecer tanta letra, ter conhecimento de tantas coisas. Mas aquilo que eu precisava, eu não tinha, que era a presença de Deus. E hoje eu estou na rua porque faltou a presença de Deus. E quantos hoje estão em cima de um altar, pregando, agendas abertas, pela letra e pela oferta, e não pela presença de Deus. A maior teologia, a maior situação, a maior teologia é você ganhar uma alma para Jesus. A igreja ela precisa ter pelo menos 3 batismos no ano. A igreja de Cristo ela precisa ter pelo menos 3 batismos no ano. Isso significa que a igreja está viva. Significa que a igreja está viva. Olha, para a glória de Deus, eu coloquei isso no meu coração aqui, para o ministério geral, para o ministério todo. Mas aqui, por eu estar focado aqui, funciona assim. Nós tivemos um batismo em janeiro e vamos ter outro agora, em abril. Que seja uma alma, mas eu tenho que ter um batismo. Vai ter mais um batismo agora. Significa que a igreja está viva, está em movimento, não está parada. Agora a pergunta que eu faço. Nós, como cristãos, ouvindo tudo, primeira trombeta, segunda trombeta, terceira, quarta, quinta, e vamos entrar na sexta. A partir de hoje, que posição nós vamos tomar? Ouvindo tudo isso, né? Trazendo conteúdo. A diaconisa Flávia falou uma vez num culto há muito tempo, eu lembro e eu utilizo muito aqui. Será que as pessoas vão escutar ou vai ouvir o que está sendo ministrado hoje? Eis aí a diferença. Ela pregou uma vez aí na igreja, na sede, e ela dizia assim, olha, tem a diferença entre escutar e o ouvir. A Bíblia está dizendo, ouça o que o Espírito diz à igreja, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Agora, escutar, entra aqui e sai aqui. Quantas pessoas hoje estão ouvindo ou escutando? E se ouvir, tem que praticar. Não é verdade? Então, nós precisamos hoje entender isso aí. Vamos entrar na sexta trombeta. Deixa eu olhar aqui meu celular, que está perto de descarregar. E está faltando pouco para descarregar. A sexta trombeta. Apocalipse 9, 13 ao 21. Para resumir, é uma horda de cavalos, cavaleiros infernais, invade a terra, morre 1/3 da população da terra. Meu Deus. Mas o profeta Isaías, Vinícius, já tinha previsto isso aí, dizendo que por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela. Se tornam culpados por isso e serão queimados os moradores da terra. Poucos homens restarão. Vai restar poucos. Então, vai vir, querido. Não adianta, não tem como fugir. Essa é a sexta trombeta. Vai invadir a terra, vai morrer 1/3 da população. Isso, a gente está vendo aí, querido, que está a caminho para isso, Vinícius. Vacina que não é aprovada pela Anvisa, fazendo de qualquer maneira. Tem vacina que mexe com 3 partes do seu DNA, sabe, do seu corpo, do seu organismo, enfim. Mexe com tudo. Quem vai garantir se não é uma diminuição de população, a gente não sabe. Para mim, uma vacina ela só é aprovada de 5 a 10 anos. Eu trabalhei numa indústria química, numa farmacêutica. Numa indústria farmacêutica, a gente sabe como era para aprovar aquela ampola. Sabia como o tempo que demorava para a Anvisa vir, para o FDA vir, para poder aprovar aquela ampola daquele antibiótico. Imagina uma vacina que em menos de 1 ano ela está sendo aprovada.
que não tem eficácia, tem que tomar 2 doses, 70%, que tem que para ter a reação dela é 3 meses. E se der o Covid nesses 3 meses a pessoa morrer, mas não vacinou? E aí? Então, Tudo, querido, tudo é questão. Gente que não tem certeza que vamos ser completamente imune. Exatamente, exatamente. Eu posso ser criticado por isso agora, mas não tem problema. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que estou falando. Porque não adianta, querido, imagina só, esperar tanto tempo para tomar a vacina, mas eu tenho que esperar 3 meses para poder ela gerar uma reação. E nesses 3 meses eu tenho que ficar intocado dentro de casa fazendo o quê? Morrer? Então tudo isso cabe, e eu vejo nessa passagem da sexta trombeta, né? Sabe, 1/3 da população, Vinícius, 1/3 da terra, da população humana, da terra, a fala da terra, será morto, cara. 1/3. Por quê? Vai morrer esse 1/3 da população da terra. Por causa do quê? Dessa horda de cavalos, dos cavaleiros infernais. Agora, quem são esses cavaleiros infernais, cara? A Bíblia fala de 200 milhões. Um exército de 200 milhões. Apocalipse 9, versículo 16. Vai falar de um exército de 200 milhões que vai dar ordem para matar o povo que aqui ficar. Imagina, pastor, o maior exército hoje, no século XXI, nesse exato momento, o maior exército hoje é o dos Estados Unidos da América. Contém 2 milhões e poucos de soldados. O segundo é a Rússia, que contém 1 milhão e 800. A Bíblia está falando de 200 milhões aqui. É milhões. Porque haverá homens que irão confrontar. Haverá homens que irão confrontar esses 4 cavaleiros. Olha que você vê que eu estava vendo isso aqui. Vai ser uma devastação. Vai ser um desastre que nunca, em toda a história, nenhum ser humano já havia visto ou ouvido falar disso daí. Precisamos de Cristo, cara. Precisamos andar com Cristo, precisamos voltar às nossas origens, precisamos voltar às nossas raízes bíblicas, precisamos se fortalecer em Deus. Parar desse negócio, tô cansado disso, tô cansado daquilo, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Cara, é Cristo. Não tem outra saída, olha, meu Deus, eu fico olhando isso, eu fico vendo, eu amo, cara, eu amo estudar o Apocalipse por causa disso aí, porque ele me ensina muitas coisas. Me ensina o que já está acontecendo, me ensina o que vai acontecer, me ensina uma visão presente, uma visão passada e uma visão futura. E muitas das vezes as pessoas estão aí, tem tanta oportunidade de crescer no reino de Deus, de fazer para Deus, e não consegue fazer. Se afasta, não concorda, não faz com amor. Sabe, a igreja brasileira, hoje, eu vejo isso, a igreja brasileira é diferente da americana, porque a igreja brasileira, ela perdeu a alegria do Senhor. E Davi alerta isso aí, em Salmos 51. Quando ele fala, crie-me, ó Deus, um coração puro. Quando ele diz assim, olha, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluias. Nós temos que estar alegre pela salvação, mas quando você entra dentro de uma igreja, você vê a pessoa triste, você vê a pessoa emburrada, cara feia, não te cumprimenta direito, não dá um sorriso. E a Bíblia e Davi fala assim, não retira a alegria da tua salvação dentro de mim. A gente vê, olha para você ver como é interessante, nessa mesma história, o Espírito de Deus sai de Saul. Saul continua governando como rei. Vamos mudar o cenário agora? O Espírito Santo se ameaça a tirar de Davi. Davi abre o Salmo 51. Não faz isso comigo. Não ele faz implora, isso comigo. Ele roga. Não retires de mim o teu Santo Espírito.
Davi já perdeu filho, Davi perde 4 filhos, perde uma moralmente, porque é estrupada, perde um que nasce, que é Batseba, que o menino já nasce morto, perde Absalão e perde Aminon. Ele está falando assim, olha, retira de mim o reinado, retira de mim a riqueza, retira de mim o palácio, retira de mim as mulheres em volta, retira tudo. Você já retirou o filho, continua retirando tudo. Não retira de mim o teu Santo Espírito, porque ele é a minha maior riqueza. Ele é tudo que eu tenho. Esse é o segredo, Glória rapaz. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o segredo. Quando ele diz, cria, Espírito Santo, cria em mim, Deus, um coração. Ele está implorando. Ele está rogando a Deus, ele está dizendo, olha, igual você falou, tira tudo de mim. Você já tirou filho, já tirou família, tira tudo, mas não tira o teu Espírito Santo, não tira a alegria que há de mim, dentro de mim, da minha salvação. E hoje você olha para as pessoas, não tem mais alegria de salvação. Não tem. Não tem mais. Vinícius, não tem mais. A gente olha... A igreja, pastor, é isso. Não vai mudar. A igreja de hoje em dia, me desculpa, os irmãos que estão me ouvindo, me desculpa, a igreja é isso. Não vai mudar, não vai sair disso. A igreja do Brasil hoje, a não ser que aconteça um avivamento que transforme esse país. Mas a igreja é isso. Ai, que saudade do avivamento de Jonathan Edwards. Impactou a Europa com um sermão. Um sermão que nasceu numa igreja pequenininha, pastor. Ele olha a igreja, ele vê que a igreja precisa de avivamento. Ele pede um sermão. Quando ele prega o sermão, a igreja que lá estava com ele, uma igreja pequena, o livro dele vai dizer, porque tem um livro que chama Pecadores na Mão de um Deus Irado, a Bíblia vai dizer que eles começaram a gritar dentro da igreja. O livro vai dizer que mulheres começaram a gritar, dizendo que eu sinto o inferno me puxando para o fundo. Os homens que estavam lá agarraram os pilares da igreja, começaram a bater a cabeça, implorando por misericórdia, implorando para que Deus perdoasse pecados. O sermão ele foi gravado por um jornalista que estava nesse culto nesse dia. Um jornalista francês, ele se sente no direito de gravar, porque ele gravou aquilo como taquigrafia, né? Tudo que aconteceu no sermão de Jonathan Edwards, ele foi gravando. No outro dia, ele publicou no jornal. O jornal saiu na Inglaterra. Homens e mulheres que leram o jornal, leram o sermão de Jonathan Edwards, se impactaram. Um francês que estava passando lá se sentiu no direito de traduzir o sermão para o francês. Ele divulga no jornal da França, e naquele tempo a França não ia muito para a cara dos ingleses, publicou o jornal francês. Houve um avivamento enorme na França. Esse sermão foi traduzido para os países nórdicos, para a Dinamarca, para a Espanha, para a Alemanha, os países nórdicos daquele mundo antigo. Em menos de um ano, houve um avivamento gigantesco na Europa, por causa de um sermão que nasceu numa igrejinha pequena. A não ser que aconteça isso com a igreja de hoje. A não ser que levante um homem que anuncie um avivamento que transforme a igreja. Pelo contrário, a igreja vai morrer assim. Precisamos resgatar as nossas raízes. A igreja vai morrer assim porque, Vinícius, as pessoas querem morrer assim. Porque se as pessoas elas tivessem amor a Deus, a obra de Deus, e amor a si próprio, a igreja brasileira não estava assim, em falência. A igreja brasileira hoje ela está doente, enferma, porque ela está com medo. Medo de propagar, medo de anunciar. E eu vejo assim que eu acredito num grande reavivamento no Brasil. Acredito muito piamente nisso. Antes de Cristo voltar. Mas para que aconteça isso, tem que começar de cima para baixo, não de baixo para cima. E nós estamos passando por um tempo a qual Deus ele vai começar a passar a peneira dentro das suas igrejas. Porque é muita coisa que precisa ser mudada.
Porque nós sabemos que a trombeta vai tocar. Nós temos todo o conhecimento disso. Mas nós não tomamos decisões de nem posição. Nós não temos compromisso real com a obra de Deus. Nós temos compromisso. Nós sabemos que nós vamos para um culto. Nós sabemos que nós vamos participar da ceia. Nós sabemos que nós somos dizimistas e ofertantes, que temos que manter a igreja aberta com as finanças. Mas não é só isso. Existem coisas maiores do que isso. Quanto mais você trabalha no reino e você traz pessoas à igreja, ela cresce. Ela cresce em número, ela cresce em paz. Não era assim que a igreja, que os discípulos faziam? Ela crescia em número, crescia em paz e começava a se estender. Só que hoje é o seguinte, a gente luta para crescer, mas nem todos estão no mesmo formato do crescimento. Sabe, faz um ano que eu estou aqui, 1 ano e 1 mês que eu estou aqui, na cidade de Águas Belas. Sabe, a gente está lutando para crescer. Só que, poxa vida, entenda o que eu vou falar aqui, e todo o povo aí. Nós temos uma igreja rica em Cosmópolis. Rica.